Fala, meu amado, minha querida, tudo bem com você? Quero agora começar mais um devocional na mesa com Deus. E o tema do devocional de hoje é: seja uma pessoa organizada financeiramente. Minha gente, antes da gente ir para o entendimento da palavra, eu quero te pedir, já deixe o seu like neste vídeo e também compartilhe quando terminar o vídeo para que mais pessoas sejam edificadas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Isso nos ajuda a continuar pregando a palavra e alcançar milhares de pessoas. Mas vamos para a palavra de Deus? O tema da mensagem, como eu já disse, é: seja uma pessoa organizada financeiramente. E o versículo base se encontra em Provérbios 16, versículo 20, que declara: o que examina cada questão com cuidado prosperará. O que isso significa? A palavra ela sempre nos ensinou sobre organização, sobre preparo, sobre administração. A Bíblia ela está repleta de exemplos de homens que souberam administrar, entender o tempo certo de cada coisa. Inclusive, tem um versículo bíblico que fala que o coração do homem ele sabe o tempo e o modo. Só que muitas vezes nós somos confrontados pela nossa emoção, somos confrontados pelas nossas vontades. Exemplo, às vezes estamos passeando no shopping, olhamos uma loja, vimos ali uma roupa que nós gostamos. Aí vem um conflito, a razão e a emoção. E muitas vezes a emoção vence, né? Às vezes a gente compra lá até mesmo sem, entre aspas, precisar. Inclusive, mulher passa muito por isso. Às vezes olhou, gostei daquele vestido, vai lá e compra. Só que vai usar aquele vestido, quem sabe, daqui a 1 ano, 2 anos, numa festa de casamento. Pois é, minha gente. Só que muitas vezes essa falta de organização acaba nos envergonhando. Jesus, na sua palavra, vou ler até aqui no meu celular, lá em Lucas capítulo 14, o versículo de número 28, ele vai dizer assim, ó: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Jesus está falando antes de iniciar qualquer coisa. É claro que ele está dando o exemplo de edificar uma torre, mas no seu caso pode ser um exemplo de financiar um imóvel, ou quem sabe financiar um automóvel. Será que está no tempo de você fazer isso? Será que você tem os meios para terminar de pagar? É que Jesus está ensinando aqui. Aí ele diz, versículo 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus está falando que aquele que não conclui o seu projeto, ele acaba sendo envergonhado. E você quer ser envergonhado ou você quer ser uma pessoa honrada? Você quer ser conhecida como a pessoa caloteira ou a pessoa que é honesta ali nas contas? Pois é, então precisamos vigiar com a nossa emoção. Antes de qualquer coisa, senta primeiro, analise para saber se você vai conseguir pagar. Não, mas eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Não tem dinheiro, mas tem cartão de crédito, eu posso financiar. Ótimo, você pode sim. Mas e amanhã? Será que você vai conseguir concluir o pagamento de tudo? Depois a gente não pode colocar a culpa no diabo. Eu vejo pessoas, às vezes na igreja, falando comigo: pastor, o diabo me endividou. Eu fico pensando assim, coitado do diabo, né? O diabo deve pensar lá no inferno: e tudo sou eu. Pois é, porque foi o diabo que pegou o cartão daquela pessoa para poder parcelar aquela jaqueta que ela não precisava. Foi o diabo que pegou o nome dela e financiou um carro, uma casa, emprestou dinheiro para alguém. Você está conseguindo entender? Então, seja uma pessoa organizada. A organização, ela é tudo. A palavra conta o caso de José. Você se lembra de José, né? Que se tornou o governador da terra do Egito. José,
ele sabia administrar muito bem. Quando o faraó tem um sonho das vacas magras e das vacas gordas, o tempo de crise e o tempo de fartura, então, no tempo de fartura, José, ele aprendeu a administrar. Ele disse para Faraó: Faraó, guarde o quinto de tudo que a terra produzir nos celeiros. O quinto representa 20%. E ali, José, quando ensinou o Faraó, ele teve a humildade de seguir aquela direção. E assim foi. Todos aqueles anos de fartura, José foi guardando, guardando, guardando. E quando chegou o tempo de crise, a palavra conta que o Egito nunca teve falta de nada, pelo contrário, as outras nações iam até o Egito para poder comprar o mantimento. E isso trouxe muito mais dinheiro para a terra do Egito. Quando as pessoas não tinham mais recursos financeiros, começaram a vender as suas terras para o Egito. Quando não tinham mais dinheiro para vender as terras, até mesmo se vendiam como escravos para poder não passarem fome. Então entenda, será que está no tempo de você gastar ou no tempo de você investir? Será que está no tempo de você comprar ou no tempo de aguardar uma promoção? A questão não é ser mesquinho, mão de vaca. A questão é, seja organizado financeiramente e tudo que você fizer prosperará. Tente, pelo menos, segurar uma parte daquilo que você ganha. Tem gente que ganha, exemplo, 100, ela gasta 110. Ganha 1.000, gasta 1.100. Ganha 5.000, gasta 5.500. Ela sempre está no limite. Se organize de tal maneira que você consiga ser fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas e ainda venha separar uma parte para você guardar, para você investir. Jesus também ensinou sobre isso, sabia? Se lembra daquela parábola dos talentos? Que o homem, dono da terra, foi e deixou 5 talentos para um funcionário, 2 para outro e 1 para o terceiro. O que havia ganhado 5, ganhou, produziu mais 5. O que ganhou 2, fez a mesma coisa. Mas o que havia ganhado 1 talento, ele foi lá e escondeu. E Jesus diz que quando o dono, o Senhor, chega, ele vai dizer: puxa, não era melhor você ter deixado no banco e quando eu voltasse receberia o meu com juros? Até Jesus ensinou sobre investir, sobre colocar ali. Ah, pastor, mas estamos vivendo um período de instabilidade nos bancos, né? Por conta desse problema político. É verdade. Mas quando que nós vamos guardar dinheiro? Vigia com isso. Seja uma pessoa organizada e tudo que você fizer prosperará em nome de Jesus. Esta é a mensagem de hoje. Nós vamos orar agora. Vou pedir para Deus te dar sabedoria financeira e eu creio, minha gente, que não só essa semana, mas a sua vida será abundante em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos aí? Então feche os olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, entramos agora em Tua presença. Queremos te pedir agora, meu Deus, a mesma sabedoria, a mesma unção de administrador que o Senhor derramou sobre a vida de José. José, ele soube administrar as finanças da maior terra do planeta, meu Deus, naquela época, que era a terra do Egito. E ele conseguiu fazer aquilo que era grande, prosperar mais ainda. Meu Pai, eu não sei qual é a condição financeira desta pessoa que ora comigo, mas o Senhor sabe. E eu sei também, meu Pai, que o Senhor pode multiplicar as finanças desta pessoa. Se tem alguém, porventura, preocupado porque as contas estão vencendo e esta pessoa não tem um recurso para pagar, meu Deus, em nome de Jesus, envia sim a provisão, envia sim um recurso financeiro para que essa pessoa não fique devendo, Pai. E a partir de hoje, queremos sim mais sabedoria para administrar as nossas finanças. Queremos, meu Pai, ser como a Tua palavra nos ensina. Saber sentar, fazer as contas dos gastos para que amanhã a gente não seja envergonhado. Abençoe poderosamente a vida desta pessoa. Hoje, segunda-feira, meu Pai, eu quero declarar que a semana desta pessoa será uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Você toma posse aí? Tua semana vai ser muito abençoada em nome de Jesus. Creia nisso, hein?